As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o deputado socialista Miguel Cabrita. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Temos 5 perguntas para lhe fazer. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Se errar, não recebe nada. Parece-me justo. Parece-me justo. Tão justo quanto o inquérito pode achar. Gosta de doces, Miguel Cabrita? Infelizmente, sim. Sim? Qual é o seu doce favorito? Não consigo. Não consegue eleger um. Pois é como é uma chatice. Qualquer coisa que envolva gelados, tipicamente pode ser uma boa escolha. Bem, vamos lá então. Foi presidente da Assembleia Municipal de Odivelas. Sou. Ainda é, sim. Eleito em 2013. Que outro nome se dá ao doce exclusivo e típico da cidade, a marmelada branca de Odivelas? Esta é de caras, não é? Que outro doce se dá? Outro nome. Que outro nome se dá? À marmelada branca de Odivelas. Não sei. Conheço mesmo por marmelada branca. Então imagine lá a marca, sim. E o que é que diz? Eu posso dar-lhe uma ajuda. É melhor uma ajuda. Manjar dos deuses, manjar do amor ou Deus do amor? Manjar do amor. Assim que eu disse, lembrou-se, claro. Não foi? Sim, isso é um marketing bastante interessante, tem sido feito, mas eu na verdade conhecia como... A marmelada branca da marmelada, é marca branca e outra marca. Marcelo Rebelo de Sousa é conhecido como o presidente dos afetos. Dos nomes que se falam para presidente, quem vai ter o coração do PS? Do PS, não sei, o PS também é um partido plural, portanto, seguramente, espero eu, há de ter um nome que seja escolhido, consensual, tão consensual quanto possível dentro do partido. Eu não gostava de contribuir para esse desfile de nomes que tem existido, que acho que potencialmente podem enfraquecer uma escolha final. Agora, há muitos nomes que têm sido falados, acho que há uma possibilidade, variadas escolhas que podem existir. Acho que isso é uma riqueza também do PS, ter esta pluralidade. E portanto vou também esperar para ver. Há uma coisa que é certa, a candidatura presidencial é em nome próprio e portanto isto depende bem muito da vontade que cada o próprio pessoa terá, não é? E portanto da vontade do próprio de se apresentar, aliás, como no passado muitas vezes aquelas escolhas que se antecipavam como escolhas partidárias, tanto no PS como noutros partidos, acabaram por ser ou ultrapassadas pelos acontecimentos ou simplesmente a realidade demonstrou que não eram as mais apropriadas e portanto eu pela minha parte estou tranquilo, o PS seguramente terá um candidato da sua área. Eu sempre fui defensor que o PS deve apoiar candidatos da sua área, por exemplo, não apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, que foi coisa que não fiz. E, portanto, é isso que espero. Espero que haja um conjunto de pré-candidatos ou de pessoas disponíveis que permita ao PS e a cada um dos militantes do PS escolher aqueles que entendem. Pedro Nuno Santos já anda, segundo consta, a almoçar com alguns desses candidatos. Não sabemos se anda a comer marmelada branca ou não, mas anda a sondar. Eu tenho a certeza que o Pedro Nuno Santos, como todos nós, almoçam com muitas pessoas e não estou seguro que anda à procura de candidatos. Portanto, acho isso normal. E, na verdade, não acompanho a agenda de almoços do secretário-geral em pormenor, mas fora de brincadeira, acho normalíssimo que haja conversas, contactos, sondagens. Tudo isso me parece normal. Falta um ano, mais coisa, menos coisa, um pouco mais de um ano para as eleições. Ainda há umas autárquicas pelo meio e suspeito também que essas concentrarão, aliás, boa parte da energia dos não só almoços. do PS, mas dos partidos e dos almoços e das reuniões de trabalho, mas a seu tempo seguramente haverá fumo branco a esse Portanto, sem pressa. Vamos então à outra pergunta. Esta está mesmo na ordem do dia, por isso acho que os 5 pontos são rápidos. Quando é que a Madeira foi a votos na última vez? Não precisa da data exata, mas do mês, pelo menos. Foi há alguns meses. Agora estamos a tentar situar o mês em concreto. Foi este ano, não é? Foi este ano, talvez em março. Estas foram as legislativas, não é? Então já estou a ajudar, mas não conta. Veja lá se consegue chegar sozinho ao mês. Se não tem ajuda. Foi depois das legislativas, portanto eu diria maio, talvez. Foi 26 de maio. 26 de maio, depois das legislativas de 11 de março, que foram as legislativas. Consegue explicar como é que o PS não consegue ganhar eleições na Madeira quando o presidente do governo regional é erguido? O que é que está a acontecer na Madeira? Bem, há provavelmente um conjunto de fatores. Conhecemos todos a história política da Madeira. Ela construiu-se muito em torno de maiorias do PSD, fundamentalmente, em alguns momentos com maioria absoluta, noutros momentos sem,
com uma liderança carismática durante décadas, que entretanto entrou em erosão. Essa erosão não foi ainda suficiente para que se conseguisse gerar uma alternativa vencedora na Madeira. Estivemos, apesar de tudo, mais perto em alguns momentos do que noutros. Eu espero que desta vez possamos estar ainda mais perto disso vir a acontecer, mas não creio que seja fácil identificar um fator. Nós encontramos isso também em realidades de autarquias. Bem sei que a Madeira e Açores são regionais, são coisas diferentes, mas encontramos nisso também muitas vezes em autarquias que são durante muito tempo poder um determinado partido. Isso torna mais difícil à oposição organizar-se e conseguir de alguma forma ganhar perante a população legitimidade. Mas estamos a falar do PS, que é um grande partido nacional. Esse não é um dos problemas, ficar à espera da erosão do poder e que o poder acabe por quase cair de podre, em vez de construir uma alternativa forte. Não teve tempo suficiente já o PS para construir essa alternativa? O PS já construiu várias alternativas e diferentes modelos. Ainda agora recentemente tentou construir uma coligação mais ampla, como aliás no Funchal, a experiência do Funchal, salvo erro, 2019, espero não me estar a enganar na data. Acho que antes disso. Não, sim, certo. O que quer dizer é, muitas vezes, a própria sociedade civil e os partidos, quando estão muito tempo na oposição, têm mais dificuldade para se impor, em particular num contexto que é literalmente insular e, portanto, onde de facto tem que vir de dentro essa capacidade. Como digo, faço votos para que agora haja um quadro diferente. Eu não quero fazer nenhum comentário sobre a condição de arguido ou sem ser arguido do líder do governo regional. Mas não há também uma falta de liderança no PS Madeira? Isto é, de uma liderança capaz, se quisermos. Eu não queria ir por aí, porque isso levar-nos-ia então a interrogar outras lideranças, outros momentos. Não acho que... Muitas vezes nós focamos muito na questão da liderança A ou B, e essa nem sempre é a variável decisiva para perceber o que se passa dentro de um partido e para perceber aquilo que está a acontecer quando se formam equipas, quando se constroem programas. Como digo, um contexto em que o PS nunca foi poder e, portanto, tem naturalmente menor ligação aos circuitos da informação, da tomada de decisão, mesmo em termos autárquicos foi sempre minoritário, embora felizmente já haja câmaras na Madeira que sejam governadas pelo PS, o Funchal também já o foi, mas não penso que seja justo estar a reduzir isto a uma questão de liderança, porque então era fácil, então era estalar os dedos, mudar de liderança e como que por milagre as coisas aconteceriam. O passado mostrou que não era bem assim e porventura não será também bem assim agora, mas como digo, os votos que faço é que o PS consiga encontrar uma plataforma política e um programa mobilizador para, num quadro que é de evidente erosão do poder social-democrata do PSD, ter um resultado bom e disputar verdadeiramente estas eleições. Vamos ver, hoje é um dia decisivo o que está a acontecer. Miguel Cabrita tem uma área de especialização na segurança social, vamos falar disso agora. A segurança social tem sido alvo de vários estudos nas últimas décadas, se quisermos, estudos sobre a sustentabilidade, sobre o seu modelo. A mais profunda das últimas décadas aconteceu no final da década de 90, foi um pedido do então governo de António Guterres, que criou precisamente a Comissão do Livro Branco da Segurança Social. A pergunta é, quem liderou essa comissão que foi criada em 1996? Foi Correia de Campos. Certíssimo, muito bem. Já lá vão muitos anos, não é? Já. 30 anos, não tanto, 20 e tal anos sobre esse livro branco. E a segurança social nunca sai da agenda, a discussão sobre a sua sustentabilidade também não. O que é que falta? Determinação para que se façam alterações, quer da parte do PS, quer da parte do PST? Não, eu creio, aliás, que é importante dizer que de facto nunca sai da agenda e é importante interrogarmos por isso. Uma das razões será seguramente o facto de ser uma matéria decisiva para todos nós, não só para aqueles que estão agora a receber pensões, mas todos, enquanto sociedade, um dia seremos não ativos, teremos que ter algum tipo de proteção social e, portanto, a segurança social diz verdadeiramente respeito a todos. É verdade que houve esse estudo mais aprofundado. Entretanto, houve duas reformas com grande significado da segurança social, uma justamente como resultado desse livro branco na transição para este século. O ministro Ferro Rodrigues foi quem encomendou na altura no governo de António Guterres. E depois era ministro o Paulo Pedroso, dessa altura mesmo. E depois num segundo momento a reforma que foi liderada de novo por um governo do PS, e gostava de sublinhar estes dois momentos, duas reformas de governos do PS, liderada então pelo ministro Vieira da Silva. Foi essa a introdução de fator de sustentabilidade. Que introduziu o fator de sustentabilidade, que acelerou a convergência da Caixa Geral de Apresentações dos funcionários públicos com a Segurança Social, que fez um conjunto de outras mexidas que fizeram com que Portugal passasse a ser um dos países que tem, na verdade, um dos sistemas de segurança social com um horizonte de sustentabilidade mais reconhecido em termos internacionais. Agora, há aqui uma questão de base.
A questão de base é, nós temos um quadro demográfico que é diverso. Não é um quadro português, não é sequer hoje em dia apenas europeu. À escala global, mesmo as regiões que ainda têm menores índices de desenvolvimento têm problemas demográficos muito significativos. O nosso sistema é um sistema de repartição, ou seja, não quero estar aqui a entrar em questões muito técnicas, mas no fundo nós estamos agora a descontar para pagar as pensões de quem está agora a receber e no futuro outras gerações pagarão as nossas. E é um sistema que evidentemente tem uma ligação com as questões do emprego, da economia, de haver pessoas a descontar, e é isso que faz com que haja um horizonte hoje de sustentabilidade muito mais simpático do que aquele que tínhamos, por exemplo, há 10 anos atrás. Mas, na verdade, o sistema de repartição, com todos os problemas que possa haver, e usando aqui uma comparação com outra frase conhecida, é o pior sistema, com exceção de todos os outros. Porque os sistemas de base individual, de capitalização, que são a alternativa a estes sistemas coletivos, digamos assim, são sistemas muito sedutores e muito apelativos, mas que, onde foram implementados, deram muito mau resultado. Porque dependendo, sendo uma ideia de capital, de conta individual, cada vez que há uma crise, por exemplo, em mercados financeiros, e essas crises existem, como nós bem temos descoberto, esses sistemas, pura e simplesmente, vão à ruína, entram em falência. Com sistemas desses ou não, as mudanças que devem ser feitas não deviam ser um entendimento entre o PSD e o PS, por exemplo? Eu tenho a certeza absoluta que sim. Aliás, foi um governo do PS que encomendou este novo Livro Verde. Portanto, começou ainda durante os mandatos do Partido Socialista, está agora concluído, espero que venha a haver um debate. Há uma coisa que eu sei, sem querer antecipar, aliás, eu vi uma versão provisória do livro, está em discussão pública, que penso até que terminará hoje ou por estes dias. Há de seguramente haver um debate político, mas daquilo que se vai percebendo, há uma coisa que eu quero dizer, é a minha posição e acredito que será a do PS. Espero que não voltemos outra vez à discussão perfeitamente tóxica e inquinada sobre as questões da taxa social única, porque qualquer perspectiva para reformar o sistema de segurança social, na nossa perspectiva, tem que ser para o reforçar. E para o reforçar não é voltarmos a discussões que estão à partida inquinadas e que, mais uma vez, se calhar não é um sistema perfeito, mas é o pior, com exceção de todos os outros. Tem uma ligação ao emprego, aos salários, é transparente, toda a gente sabe com o que conta, forma a pensão ao longo da vida e, portanto, tudo o que for na perspectiva de reforço e de complementar esta receita com outras, creio que haverá caminho para fazer. Muito rapidamente, antes de mudarmos de tema, isso é uma resposta já à ministra da atual, que já disse que iam olhar para a taxa social única? É um aviso à navegação, se quiser. Eu, como digo, vamos esperar evidentemente, pelas propostas que virão, porque os livros verdes servem para ter depois propostas em cima, uma discussão pública, será certamente muito enriquecedora e muito importante. O PS está muito disponível para essa discussão, aliás, também tem no seu programa e tinha no seu programa medidas, e aliás foi implementando com os adicionais do IMI, com percentagens do IRC, na lógica de diversificar as fontes de financiamento, e a nossa perspectiva é essa, fortalecer, robustecer. Nós entendemos que algo que funciona não para hoje, não para daqui a 5 anos, não para daqui a 10, mas em que nós estamos a descontar na perspectiva de ter um retorno daqui a 20, 30, 40 anos, tem que ter absoluta estabilidade, absoluta fiabilidade e, portanto, não estaremos disponíveis para experimentalismos de qualquer espécie. Vamos passar do livro branco para livros de BD, gosta? Por acaso não é o meu segmento preferido. Portanto, esta comissão de inquérito pode correr mal a partir daqui. Super-heróis, mas vamos falar de super-heróis. Esta até, acho que é fácil. O que é que tu achas? Mesmo não gostando, é fácil. Eu acho que sabe. Como é que se chama o ajudante do Batman? É o Robin? É fácil. Pedro Nuno Santos arrisca-se a ser uma espécie de herói solitário sem ajudantes. É porque a direita não... Enfim, nem Pedro Nuno Santos quer falar com a direita, nem a direita quer falar. A esquerda é ouvir Paulo Raimundo este fim de semana no Congresso do PCP também. Não parece que queira estabelecer pontos com o líder socialista. O PS está muito isolado agora, na oposição. Não acho que esteja isolado. Acho que o PS está, porventura, onde deve estar, com capacidade para estabelecer diálogo, evidentemente com quem também o quiser estabelecer, e o facto de querer ou não estabelecer esse diálogo responsabiliza o interlocutor e não Pedro Nuno Santos ou não o Partido Socialista. Eu entendo que nessas matérias o PS deve assumir a liderança do diálogo, deve procurar construir as soluções para o país, para autarquias, para resolver os problemas das pessoas, não só em termos, digamos, de governação, mas também do debate político que vai existindo. É essa a prática que eu tenho assistido. Depois, se há ou não interlocutores disponíveis para isso, é uma questão que, como digo, responsabiliza outros e não tanto o PS. Seguramente que haverá matérias
em que o diálogo será mais fácil com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com o LIVRE, com partidos mais à esquerda. Haverá matérias em que existirá maior proximidade com a direita, embora em algumas destas matérias, como temos assistido, de segurança, com a imigração, assistimos hoje a um PSD muito mais próximo de discursos, por exemplo, como os do Chega, do que tínhamos ainda há muito poucos anos. Mas, como digo, esses posicionamentos de outros responsabilizam outros. O PS tem que estar onde sempre esteve, com essa capacidade de estabelecer diálogo com diferentes setores. Mas havia a expectativa que Pedro Nuno Santos conseguisse estabelecer pontos mais facilmente com os partidos à esquerda. Os partidos à esquerda não perdoam a viabilização do orçamento por parte do Partido Socialista. Há possibilidade ainda de haver outro tipo de entendimento? Não, eu não me parece... Não quero estar a interpretar as interpretações que são feitas dos discursos. Não me parece que uma proximidade ou distância de partidos à esquerda ou outros com o PS tenha a ver com viabilizar um orçamento. Eventualmente é esse o argumento que é utilizado. Agora, o que eu posso dizer é que ninguém perceberia que o PS, depois de ter governado durante 8 anos, ao fim de 8 meses fosse chumbar um governo que foi eleito, que tem legitimidade para apresentar um orçamento. Isso não vai. Sobretudo quando conseguiu, apesar de tudo, mitigar alguns dos aspectos que o próprio PS identificou como sendo mais graves do ponto de vista das diferenças ideológicas. O orçamento não passou a ser um orçamento do PS, nunca seria, mal seria que assim fosse, mas ainda assim penso que o país não compreenderia, os eleitores do PS provavelmente não compreenderiam que o PS tivesse tomado outra atitude, sobretudo quando conseguiu limitar as propostas em termos de IRC e sobretudo na questão do IRS jovem, que tal como era proposto era profundamente injusto e contrário à matriz também. E os eleitores do PS entendem que PS e Chega tenham votado e feito aprovar medidas unicamente os dois? Eu também quero dizer o seguinte, eu estou no Parlamento e assisto a isso todos os dias. Esse é o spin da maioria da AD. Mas são factos. Não, eu vou. Não votaram a favor de certas medidas? O PS, votou o Chega e votaram um conjunto de outros partidos. Um exemplo típico: a proposta de IRS do Partido Socialista foi aprovada com os votos do Chega, sim, mas também votaram a favor dessa proposta os partidos da esquerda. Mas sem os votos do Chega não seria aprovado? Seria, com certeza. Se o Chega, a não ser que o Chega votasse com a abstenção do Chega, seria perfeitamente suficiente, como tem acontecido com várias, para aprovar medidas com votos do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, do LIVRE, do PAN. Mas só com os votos da esquerda não seria possível? É possível. Desde que o Chega não se oponha. Pronto. Precisa do Chega. Pelo menos da abstenção do Chega em algum... Mas o Chega nunca se sabe muito bem para onde é que vai votar. Não é? Uns dias vota de uma maneira, enfim, é como está o catavento e como se sente que naquele momento o sentimento popular é mais vantajoso ou a ocupação do espaço mediático é mais vantajosa, como se viu ainda agora com a rábula do orçamento, em que não se falou sequer da aprovação do orçamento e apenas se falou daquele incidente lamentável de vandalização do Parlamento. E, portanto, esse spin que todos os dias é utilizado de haver a proximidade do PS com o Chega ou com outro partido qualquer, pura e simplesmente não corresponde à realidade. Há no Parlamento 8 partidos. Há geometrias muito variáveis. Também podemos começar a contar a quantidade de assuntos que o AD vota com o Chega. O PS também faz essa leitura muitas vezes e fala de uma aproximação entre o Governo e o Chega. Porque ela é evidente do ponto de vista do discurso, por exemplo, sobre a segurança, sobre os imigrantes. Há de facto uma colonização, mesmo quando não há votos favoráveis, há uma marcação cerrada, uma competição à direita que é absolutamente evidente pelo discurso, pela lógica simbólica, pela apropriação de certos temas. Isso é completamente claro. Aliás, quando vimos o Primeiro-Ministro rodeado de forças de segurança a fazer uma comunicação às 8 da noite, todos nós eu pensei que alguma coisa de grave e de solene seria passar e afinal foi aquilo que se Acha viu. que há uma cheguização da AD, do Governo e do PSD? É absolutamente objetivo. É algo que não é apenas português, é algo que tem acontecido por essa Europa fora para tentar reagir ao crescimento do populismo à direita e está a acontecer de maneira muito clara em Portugal. E no PS também? No PS o quê? Alguns autarcas, o discurso de alguns autarcas também tem aproveitado, é uma resposta à extrema-direita? Creio que tem havido em autarcas do PS a necessidade de responder a preocupações de pessoas e procurar responder-lhes, porventura, em alguns momentos, ultrapassando aquilo que são, do meu ponto de vista, as fronteiras do ideário do PS. Já o disse também internamente, não estou a dizer nada de novo. Penso também que isso foi clarificado e o secretário-geral clarificou. Todos os autarcas, todos os dirigentes do PS estão vinculados a um conjunto de valores e de princípios.
Há necessidade de moralizar alguns sistemas, com certeza que sim, e é para isso que os sistemas e as regras existem. Há fronteiras que nós não passamos enquanto partido. Vamos então à última pergunta. Está com 17, uma excelente marca. Vamos ver agora esta última pergunta. Formou-se no ISCTE, em Sociologia. Como se chamava o Ministro da Educação que lançou a reforma das universidades que esteve na origem da criação do ISCTE, isto no início da década de 70? Eu diria Veiga Simão. Diria muito bem, está certíssimo. A questão da educação já foi uma paixão para o PS, para o primeiro governo do engenheiro António Guterres, mas a verdade é que ao fim destes anos todos, ainda na semana passada foram revelados resultados da literacia dos portugueses e da numeracia, bastante aquém da média dos países da OCDE. É um falhanço grande o da educação em Portugal em democracia? Não, eu gostava, é um tema muito importante e ainda bem que me coloca essa pergunta. Não, mas ainda bem que falamos desse tema. Os dados que foram conhecidos são sobre a literacia de adultos. Literacia de adultos, estamos a falar de pessoas que ou não beneficiaram ainda daquela que foi o progresso, acho que imenso e inequívoco, do sistema educativo em Portugal nas últimas décadas, ou beneficiaram parcialmente do percurso que foi sendo feito, alguém da geração dos 40, portanto, estamos a falar de adultos. Que é uma faixa etária onde nós temos reconhecidamente ainda um déficit relativamente significativo em relação à média de países europeus, na percentagem de pessoas que concluíram o ensino secundário, na percentagem de pessoas que foram para o ensino superior. Isto é, quando nós olhamos para os nossos jovens, hoje em dia, nós comparamos muito bem com a percentagem de jovens que chegam ao 12º ano e continua, por exemplo, para o ensino superior. Estamos muito mais perto das médias no que diz respeito aos resultados escolares, literacia, numeracia, etc. Nos adultos nós temos este problema, é um problema que está há muito tempo identificado. E não deveria ter sido feito nada, uma aposta na aquisição de competências na idade adulta? Tem sido, infelizmente não foi sempre tão consensual quanto devia. Nós tivemos o Novas Oportunidades, enfim, que teve uma história importante e relevante, provou que era possível mobilizar o país para esse esforço. Infelizmente foi descontinuado. Regressou depois um programa também direcionado para os adultos, que é o programa Qualifica, que já qualificou mais de 1 milhão de pessoas. Não sei quais são os planos que o Governo tem agora em relação a ele, mas o programa continua em operação, continua a formar, a qualificar pessoas. Há um investimento grande na formação profissional, há um investimento grande para captar adultos para o ensino superior. É uma área em que nós ainda, penso eu, temos margem para progredir. Nós temos ainda poucos adultos comparados com outros países no ensino superior. Se formos ver a composição da população do ensino superior em Portugal, ela é esmagadoramente jovem. Não é assim nos países do norte da Europa. Há muito, apesar de já terem qualificação inicial mais elevada, há mais adultos, e eu acho que essa é uma aposta que o país terá que fazer. Portanto, isto para dizer, os dados que foram conhecidos, obviamente, são dados desafiantes, que penso que nos desapontam um pouco a todos, não são exatamente surpreendentes, mostram que essa aposta na qualificação dos adultos tem de continuar a ser feita, tem que ser aprofundada, e eu espero que possa existir um consenso que nem sempre existiu nessa prioridade em Portugal. Miguel Cabrita sai daqui com 22 pontos. Foi muito bom. E com banda desenhada. Mas sem gelado, ficou a faltar o gelado. Obrigada por ter vindo à Comissão de Inquérito, que regressa amanhã. Bom dia.